Fala massa, saudações alvinegras, notícia urgente no Galo. Guilherme Arana vendido ao Fluminense. Guilherme Arana não é mais atleta do Clube Atlético Mineiro. Guilherme Arana dá adeus, meus amigos. Adeus a um grande ídolo, um dos maiores laterais da história do Galo, que realmente representou muito a instituição, né? Respeitou sempre a torcida do Galo. Então, meus amigos, é isso. Guilherme Arana não é mais jogador do Galo. Vamos acompanhar nesse corte a imprensa esportiva falando da saída do Guilherme Arana, como está o Galo no mercado da bola, muita informação para vocês aqui nesse vídeo. O Galo que se reapresenta hoje, meus amigos, nesse dia 2 de janeiro, então o Galo está de volta, se preparando aí para o Campeonato Mineiro e também para o Brasileirão, que vai começar em janeiro mais cedo. Mas agora, sem enrolação, vamos lá pro vídeo. Você que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, hypa o vídeo. Mas agora, vamos conferir tudo sobre a saída de Guilherme Arana do Galo. Torcedor, voltamos aí ó, com a informação de agorinha. Quem deu a primeira informação foi o André Hernan, o André? Foi seu xará? Tá, então tá aí, o André Hernan colocou agorinha, tem 3 minutos, não, tem mais, tem uns 10 que o André me falou. Tem uns 10 minutinhos, batido o martelo, Guilherme Arana jogará no Fluminense, staff do atleta acertou as pendências com o Galo. Jogador e Flu já tinham um acordo verbal, isso a gente já tinha falado há alguns dias. 4 anos de contrato, acho que entregou bastante. O Guilherme Arana possivelmente vai estar aí em seleções, quando se formassem a seleção de todos os tempos do Atlético. Muitos atleticanos vão estar colocando o Arana como um dos melhores laterais. Eu coloco fácil. Então tá vendo, aqui o grito no estúdio já foi esse, né? Então assim, muitos torcedores vão colocar o Arana como o melhor lateral esquerdo da história do Atlético. Guilherme, eu queria que você falasse sobre essa negociação, como que você viu, a gente já debateu bastante, mas agora é praticamente oficial. Ô Eltim, eu acho que é uma negociação boa para todo mundo, é o maior lateral esquerdo da história do Atlético, o mais vitorioso, mas eu acho que os ciclos se encerram e acho que o do Arana se encerrou. Foram 5 anos, né? Chegou em 2020. Ainda ali naquele São início Paulo. com o Dudamel. Depois ele ganha uma tríplice coroa, ganha inúmeros campeonatos mineiros, Supercopa. É um cara identificado, mas acho que o ciclo se encerra e o Atlético está certo ao entender isso. O Atlético conduziu muito mal a geração de 2013. Alguns jogadores ficaram por muito tempo, passaram daquele prazo ali quando o ciclo se encerra, mas o Arana eu acho que foi no time certo, sabe? Até para não desgastar depois, e vai para o Fluminense, vai disputar a Libertadores, 4 anos de contrato, e acho que vai dar certo nesse esquema do Zubel Dias. Eu concordo com você, Guilherme, que o Atlético precisa fazer melhor alguns divórcios, porque realmente alguns ciclos acabam no Atlético, o Atlético tem dificuldade com esses encerramentos de ciclos. Então, essa forma como o Arana está saindo é uma forma boa para ambas as partes. Tanto para o Guilherme Arana, que sai bem, teve uma temporada que não foi boa. Não só ele, é importante ressaltar isso, mas o Atlético precisa fazer uma mudança mais profunda no elenco. Até eu fico um pouco assustado vendo o noticiário do Atlético, porque a movimentação está muito lenta pelo grau de reformulação que o Atlético precisava para ter um 2026 melhor. O Atlético precisa de algumas peças a mais no elenco. A gente vê até aquela especulação do Vitor Carvalho, que é o menino do Braga, né? Um nome para o primeiro volante, começou lá em cima, precisa contratar alguém mais rápido. Ô Pedro, mas nessa ordem de reformulação que a gente tá falando, o Arana tá lá no último lugar, viu? Não, tem muita gente aí já acabou há muito tempo e não foi. E tá muito lento esse processo de reformulação do Paulo Brax, tá muito devagar. O problema é que a reformulação ela tem que acontecer e o Atlético prometeu que ia fazer essa reformulação, mas os jogadores que deveriam sair do clube até agora não saíram. O Fausto Vera demorou a sair. Rony, uma novela para o jogador vestir a camisa do Santos. O Júnior Santos, meu Deus do céu, foi bater uma peladinha machucado. E aí tem Igor Gomes, que tá lá e que estão pensando em renovar o contrato. O próprio Arana, o torcedor tem que agradecer muito o Arana no período que ele ficou no Atlético, só que já tem um desgaste. Todo final de ano o Arana é entrevistado, ele fala, não sei se eu vou permanecer, não sei se eu vou continuar, e aí deixa na entrelinha se vai ficar ou não. E outra, a questão do Atlético também que incomoda, não é um encerramento de ciclo, é quando há um encerramento de ciclo e depois vai buscar o Júnior Santos Isso é verdade, isso é um problema crônico. Aí o Alan não vai ficar no Flamengo. Não, vamos trazer o Alan pro Atlético. Vamos trazer fulano que já jogou, vamos trazer o Nathan Silva. Gente,
já passou, acabou. Nem todo mundo é Tardelli, né? Nem todo mundo é Marques. Exatamente. Só com o Marques foram 3 momentos, inclusive. O terceiro talvez não seria um momento interessante. O Tardelli deu certo quando voltou em 2013, muito certo, né? E depois também em 2019. E aí já era um processo final de carreira. Não foi tão bem assim. Mas teve um respeito ali no final de carreira do Tardelli, que é um dos grandes também da história do Atlético. O Arana, de fato, eu coloco sim na prateleira de maior lateral esquerdo da história do Atlético. Respeito aí, por exemplo, o Paulo Roberto Pretes, que é um amigo nosso, inclusive, da Crônica Esportiva. Gente boa demais e jogou muito com a camisa do Atlético. Prestes, só que o Arana chegou, tomou conta do recado, conquistou títulos, isso é uma imposição também, pesa, e jogou muito, né, gente? Na maior parte do tempo, o Arana jogou muita bola. Teve a lesão que atrapalhou muito, tanto na seleção brasileira, numa disputa de Copa do Mundo, e também no retorno do Atlético. O Arana, depois dessa lesão, não chegou nem perto de ser aquele Arana de 21, 22, de 20, não chegou nem perto de ser aquele grande jogador, mas respeito muito a história e vai para um grande clube também. Cara, eu acho que com novos ares também para o Arana pode ser importante até para ele voltar à luta por uma vaga na seleção brasileira. Eu não vejo isso como absurdo. Alexandre tá indo. Porque ele vai pro Fluminense, um time estruturado, um time que vai montar um time bom para jogar Libertadores. Então ele vai ter muitas possibilidades de grandes jogos, né, de grandes embates. E isso o Carlo Ancelotti vai estar observando. E o Arana já é um cara que pisou na seleção. E pisou recente. Né? Esteve lá recente. Quando eu falo pisou, esteve lá recente. Então, e boa sorte para o Arana, um baita jogador, um baita atleta, sempre foi muito solícito quando esteve próximo, né, para a gente fazer entrevistas. Eu acompanhei a chegada do Arana lá em 2020 no Atlético, acompanhei toda a trajetória dele. Então, vestiu a camisa. Vestiu a camisa mesmo, me honrou. Então o torcedor atleticano só tem que agradecer, vida que segue, faz parte de ciclos. Eu acho que o Atlético tem que continuar fazendo isso, como o Guilherme já chamou a atenção, de cortar o cordão umbilical que tem preso com alguns atletas, que alguns que vão e voltam e nem deveriam ter voltado, vou citar nome. O Júnior Alonso, para mim, é um exemplo claro sobre esse vai e volta que o Atlético vive. Ele já teve 3 passagens no Atlético, para mim não acrescentou nada em nenhuma delas. Então, é seguir. O Atlético precisa seguir e sim, eu ainda acho que o Atlético está muito lento, como o Gui falou aqui pouco antes, o Atlético está muito lento no mercado, o Atlético... Uma contratação, né? O Lodge, ótima contratação, muito boa contratação do Lodge, mas o Atlético precisa de mais. Quando acaba o Campeonato Brasileiro da forma que acabou, como acaba a Copa Sul-Americana da forma que acabou, o Atlético perdendo o título para o Lanús, isso mesmo, o Atlético perde um título para o Lanús, deveria bater um sino na cabeça da gestão atleticana e perceber que o ciclo ali precisava ser mudado. O Atlético precisa de gás novo, de novas alternativas. O São Paulo precisa ter melhores peças para assim conseguir fazer um Atlético novo e um Atlético mais forte. Pelo que a gente vê desse início de ano, o Atlético tem um jogo contra o Palmeiras valendo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro daqui 26 dias. E atleticano, por favor, você acha que hoje esse mesmo Atlético que terminou o ano de 2025 está pronto para encarar o Palmeiras, que é praticamente o mesmo Palmeiras que o Atlético encarou há poucos dias? 3-0. O Atlético perdeu de 3-0. Então, o Atlético tem que andar rápido. Ô, Andrezão. Ah, tá. Quero. O Atlético se reapresenta hoje e treina com o uniforme da Nike. A Nike agora é patrocinadora do Atlético. Então tá aí, novo uniforme do Atlético de treino. Achou bonito? Quem achou bonito, levanta a mão. Eu achei feio, então eu já dei minha opinião. Eu também achei feio. Não, o treino é pra usar, chefe. Treino é treino, jogo é jogo. É pra usar, sim. Eu achei o modelo feio, eu achei a cor feia, achei ele de uma forma, eu achei a combinação feia. Tá aí, é só minha opinião. Eu posso dizer, tem coisa que eu acho feia, tem coisa que o outro não acha. Eu achei feio, já tô dando... Galera, tá aí, uniforme de treino. O que você achou? Deixa eu saber aí o que você achou do uniforme de treino, né? Um pouco exótico, né? Um roxo ali, mesclado com preto, né? Uma camisa de treino não vai ser usada em jogos oficiais, né? Então, somente ali para o uso de treino, meus amigos. Então, tá aí. Opiniões aí da imprensa esportiva, não gostaram. Eu, particularmente,
tô meio dividido, galera. Não gostei muito, mas também não acho que ficou, né, do jeito que eles falaram aí. Eu acho que ficou ok, mas poderia ter um capricho maior, né? Não acho que ficou feio assim, mas também não ficou aquelas coisas lá. Deixa aí a sua opinião. Na minha opinião. Achei a manga estranha. Achei feio. Não eu combinou, já vi desse... A manga ficou esquisita do jeito que ficou. Sabe aquele shopping? Então, meu irmão tem uma estamparia, eu trabalhei durante 3 anos em estamparia, lavando tela e puxando rodo. Eu silcava uns negócios assim, uns trem desse jeito esses assim. Dias eu coloquei uma roupa branca pra lavar lá em casa, ela ficou dessa cor. Então, mas como eu fazia uns trem desse jeito. Misturou. E sabe, eu achei ruim, mas é só o Elton achando, eu achei ruim. Não Se eu, por combinou. exemplo, eu já fui colecionador de camisas. Não pegou, não. Eu já fui colecionador de eu gostei, camisas. achei a inovação pra Essa treino, aqui eu acho falava que- assim, ó, passo. Essa aí eu não colecionaria, não. É igual a camisa 3, pra mim tem que sair do tradicional. Igual a camisa do Atlético, a listrada preta e branca, a segunda camisa branca. A terceira tem que sair do usual. O Atlético usa muito preto, faz um cinza. Dizem que essa camisa da Nike, a terceira camisa, vai ser uma laranja. Não sei. Mas eu acho que a terceira camisa tem que sair um pouco do tradicional pra inovar e eu gostei de treino. Você gostou? Gostei. Então tá aí, ó. É muito subjetivo mesmo. É muito. Dessa quinta-feira, o retorno de alguns atletas a Belo Horizonte. Então você que tá aí no radinho e pode vir para o YouTube, vem acompanhar a gente no Itatiaia Oficial e no Itatiaia Esporte. Imagens na tela do atacante Rony com a sua família. Ali à direita do vídeo, camisa bege com um bonezinho. O Rony retornou a Belo Horizonte na noite dessa quinta-feira e não quis conversar com a reportagem. A possibilidade de ser negociado com o Santos, o Galo já deu o aval. Sinal eletrônico marcando 11:45, Thiago, uma operação de 4 milhões de euros fixos, cerca de 26 milhões de reais na atual cotação, com mais 1 milhão de euros, pouco mais de 6 milhões e meio de reais em metas pré-estabelecidas. E na tela também, para quem tá no YouTube, de camisa branca, bonezinho, o Guilherme Arana, chegando ali com o filho, com muitas malas. O retorno a Belo Horizonte aconteceu também na noite de quinta-feira. Outro jogador que não quis conversar com a Itatiaia porque está sendo negociado com o Fluminense. E o Galo espera concluir nos próximos dias essa negociação na casa de 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais pelo Arana. Mais um jogador de saída e os atletas que não falam, né, acabam aumentando essas especulações sobre as saídas. Os dois disseram que não poderiam, né, falar sobre o futuro. Ainda há incertezas no futuro com relação especialmente à possível permanência deles no Atlético, que é improvável. Quem conversou com o Igor Varejano, conversou de forma exclusiva com a Itatiaia, foi o zagueiro Lianco. Muita gente falava que só voltaria depois da cirurgia no tendão de Aquiles, o pé esquerdo, depois da Copa do Mundo de 2026, mas não vai ser bem assim não, hein? O Lianco fala sobre a sua recuperação exclusivamente com a Itatiaia. Foi rápido, né? Eu fiquei aqui até dia 21 de dezembro, tratando na fisioterapia ali, e aí acabou que passou muito rápido, né? Mas deu pra matar um pouquinho a saudade da família e já voltar para amanhã, já começar tudo de novo. Graças a Deus eu já tava com saudade também, mas deu para aproveitar um pouquinho. E a condição física? Você postou que está avançando, já está recuperando acima do previsto. Quando você imagina que pode voltar a campo com a camisa do Atlético? Então, cara, isso é lógico que tem um tempo que os doutores, né, determinam. Amanhã, inclusive, eu queria voltar logo por causa disso, para conversar de novo e ver realmente qual vai ser a programação. Lesão, infelizmente, você não consegue dar um prazo certo, sempre depende de sempre alguma coisa, mas eu tô trabalhando muito, não vejo a hora de voltar. O que se depender de mim, eu voltaria antes ainda de tudo, mas foi uma lesão muito chata, que às vezes por imagens, por filmagens que foi no jogo, a pessoa não consegue ver tanto a importância da lesão que foi, né? Então foi uma lesão muito grave, muito chata, mas se depender de mim eu vou voltar antes. E não vejo a hora de colocar a chuteira, colocar o uniforme e poder jogar. Então, mas se Deus quiser, com tudo que eu tenho feito, eu vou conseguir voltar antes. Qual o sentimento para essa próxima temporada, né? O Atlético terminou com alívio de não
passar pelo problema do rebaixamento, tem a questão do vice da Sul-Americana também, que fica engasgado, mas agora é uma nova chance, né? Qual o sentimento para 2026? Foi um ano de altos e baixos, né? Conseguindo jogar uma final de Sul-Americana, sendo campeão mineiro, passando de fase na Copa do Brasil, querendo ou não terminar da forma que foi no Brasileirão, não era tudo que a gente queria. A gente poderia sim ter terminado de uma forma melhor, mas a gente entende que é o futebol, os outros times também queriam ganhar, os outros times também queriam ser campeão da Sul-Americana e o futebol é assim. E esse ano eu espero que a gente tenha tudo para conseguir coisas melhores. Eu acho que, e de certa forma também repetir outras coisas, né? Assim como foi no Mineiro, numa Sul-Americana que a gente vai jogar de novo, a gente vai ter outra oportunidade de jogar. Eu acredito que esse ano vão acontecer coisas melhores. Eu acho que com o São Paulo e todo mundo ali, eu acho que todo mundo está em prol do Galo, em prol daquilo que vai ser melhor para o Galo. Eu tenho certeza que vai ser. Então eu espero e acredito que vai ser um ano muito bom para a gente. Para terminar, manda um recado para a torcida, você que tem uma sinergia muito boa também com o torcedor, para essa temporada que começa agora. Mais uma vez, espero que podemos contar com todos vocês. Vocês são muito importantes para a gente, vocês sabem disso. Nos estádios, no dia a dia, podem ter certeza que não só eu, mas o que depender de nós ali e o que depender de mim também, não vai faltar determinação, faltar aquilo que tem que fazer, que é o nosso trabalho, que é dentro de campo, mas que fora de campo possamos estar todos em uma só sintonia, em um só caminho, que vão acontecer muitas coisas se Deus quiser. Tamo junto e valeu. Zagueiro Lianco, entrevista exclusiva a Itatiaia ao repórter Igor Varejano. Reapresentação do Galo às 15h lá em Vespasiano no CT, Thiago. Com essas incógnitas, quem será que sai? A única novidade por enquanto vai mesmo ser o Renan Lodge. É isso, massa, um dos melhores laterais esquerdos da história do Galo. Guilherme Arana deixa a cidade do Galo a caminho do Rio de Janeiro, precisamente Fluminense, por cerca de 5 milhões de dólares, meus amigos. Exatamente. Arana, né, que o Galo esperava ter uma venda acima, né, de 12, 13, 15 milhões de euros, acabou aí, infelizmente, não acontecendo. Apesar de existir um Guilherme Arana só, tem duas fases do Guilherme Arana no Galo. Uma fase onde ele chega e destrói, domina a posição, não tem pra ninguém. O Arana ofensivamente chegava como poucos, acertava vários cruzamentos, né? Tinha aquela jogada pelo meio, fazia muitos gols. Então era um jogador muito mais intenso, muito mais presente no campo de ataque. Era realmente um outro Guilherme Arana. E quando aconteceu a sua lesão, antes da Copa do Mundo, aí, meus amigos, o Guilherme Arana que voltou depois foi realmente outro Guilherme Arana, ou seja, uma outra fase de um mesmo Guilherme Arana, né, que realmente aí jogou muita bola no Galo, mas depois da lesão realmente deixou muito a desejar, meus amigos. Guilherme Arana, né, tá saindo aí do nosso Galo. Eu acho que é isso, cara. Em fim de ciclo, respeito quem acha que o Guilherme Arana não deveria deixar o Galo. A minha opinião é que sim, é um fim de ciclo, né, galera? Então a gente tem que também aceitar que não tem jogador que é maior que o Galo. Cara, representou demais o Galo, é um dos grandes ídolos, mas é isso, fim de ciclo, né? Uma boa sorte aí pro Arana. Eu desejo toda sorte para ele, menos contra o nosso Galão, logicamente. Então é isso, meus amigos, vai deixar saudade sim, mas é um momento aí que realmente não dá para você pagar o salário que a gente pagava pro Arana, né? O Arana não tá rendendo o que é esperado, né? Então tá chegando o Renan Lodge aí se reapresenta hoje na cidade do Galo como novo reforço, e ainda deve vir o Capixaba, né, que tá vindo aí do Bragantino, deve ser aí mais uma opção para a lateral esquerda. Eu acho que o Galo faz uma boa renovação na sua lateral esquerda, mas para mim ainda é muito pouco. Eu espero que Rony saia, né? Saiu o Saravia, eu espero que o Galo dê um jeito de arrumar uma venda para Júnior Santos, Biel. Então é uma pá de gente aí que tem que realmente dar linha do Galo. Então, meus amigos, é isso. Guilherme Arana vai deixar saudades, né? Então, muito obrigado pelos serviços prestados.
aqui é Galo. E é isso, amigos. O Galo existia antes do Arana, vai continuar existindo depois. Então é isso aí. Ninguém é maior que o Galo, né? Então tem muitas indefinições em nosso galão, uma reformulação que realmente está bem lenta. Deixa a sua opinião, o que você acha sobre essa reformulação do Galo. Muitas saídas, poucas chegadas e muitos atletas que realmente também deveria deixar o Galo, que ainda não aconteceram as suas saídas. Comenta tudo o que você achou desse vídeo, se inscreva, deixa o like. Fui!